Olá pessoal, tudo bem? Vamos iniciar a nossa 15ª unidade. Hoje nós vamos falar sobre transistores de efeitos de campo, os FETs. Então o FET, que traduzido para o português é transistor de efeito de campo, ele é um transistor unipolar. A gente lembra que nos transistores bipolares a gente tinha dois tipos de partículas, as positivas e as negativas, certo? As positivas elas tinham lacunas, que eram espaços, as negativas elas tinham elétrons, que faziam aquela diferença de potencial que existia e havia aquele fluxo e aquela amplificação de corrente de acordo com a corrente da base, certo? Então, nos transistores unipolares, para que haja controle de corrente, estão envolvidas correntes de elétrons, quando o mesmo é do tipo canal N, ou estão envolvidas correntes de lacunas, quando o mesmo é do tipo P. Então você tem um só tipo de partícula, ou ele é todo P, ou ele é todo N, certo? Então por isso que é unipolar, ele só tem uma polaridade só, certo? Um tipo de polo. Então eles possuem algumas vantagens com relação aos transistores bipolares, porque o bipolar ele é muito sensível às variações de corrente e tudo. Como ele tem uma impedância muito alta, uma resistência muito alta de entrada, ele é relativamente imune à radiação, então ele é um pouco mais segura para algum tipo de dispositivo que seja mais sensível, então é melhor você utilizar um transistor de efeito de campo, certo? Ele produz menos ruído e possui uma melhor estabilidade térmica. No entanto, ele apresenta alguma desvantagem, porque a banda de ganho dele não é tão alta como a do bipolar, certo? E ele é mais sensível, então ele tem um maior risco de dano quando ele é manuseado, certo? Então nós temos aqui a representação de um transistor unipolar, de um FET. Vocês têm esse material lá na plataforma disponível para vocês. Então, a gente não tem base coletor e emissor aqui. A gente tem o D, que é o dreno, que se a gente comparar com o transistor bipolar, é como se fosse o coletor dele. A gente tem o gate, que é a base, certo? Ou a porta, traduzindo para o português, que é onde a gente faz o controle, assim como a base do transistor bipolar. E a gente tem o source, que é o emissor, certo? Que é a fonte, que é por onde saem ou entram, dependendo da polaridade, os elétrons aí. Então a gente vai dar uma explanada rápida aqui, como que é o funcionamento dele, certo? Aqui no VDD, a gente tem a tensão entre a fonte e o dreno, certo? Por aqui, quando você polariza diretamente, os elétrons eles fluem nesse sentido. E o que acontece? Acontece alguma forte resistência nessa parte aqui, certo? Porque tá vendo que ele tem um encurtamento de passagem, então ele tem uma resistência porque a porta aqui, o gate, ele é fortemente dopado. Então os elétrons têm uma dificuldade para passar por aqui. De acordo conforme você aplica a tensão aqui no terminal VDD, eles possuem uma facilidade de passagem, então você tem uma amplificação de corrente ali, justamente por isso, você potencializa o fluxo de elétrons. E a gente tem a VGG, que é a tensão entre o gate e o source, entre a porta e a fonte, que aqui você vai ter aquela diferença de potencial, porque ele é inversamente polarizado, certo? Quanto menor essa tensão aqui, você vai conseguir ter um fluxo maior, então essa tensão aqui ela também é uma tensão de controle, certo? Então a gente tem basicamente três configurações básicas dos transistores unipolares, que é fonte comum, certo? Porta comum ou dreno comum. A gente tem aqui um de fonte comum, por quê? Porque ele que está indo diretamente para o terminal comum, que é o nosso negativo, que é a nossa terra aqui. Então você tem esses três tipos de polaridade de acordo com a necessidade que você precisa para utilizar esse transistor de efeito de campo. E como a gente viu na aula passada, naqueles CIs que usam a tecnologia MOS, é justamente esse tipo de transistor que a gente utiliza, correto? Então, gente, basicamente é isso. Continuem os estudos na unidade e muito obrigado.